10h03, assunto que mexe aqui com os nossos ouvintes, repercute o debate sobre o fim da verba indenizatória lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal e passou, na Comissão de Constituição e Justiça, então já está aprovada a constitucionalidade e a legalidade da matéria, que agora passa a tramitar em outras esferas internas lá do Legislativo. A gente já está na linha com o relator dessa proposta na comissão, o deputado Reginaldo Veras. Muito bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Muito bom dia. Deputado, esse debate é oportuno, né? A gente vê aqui muitos ouvintes criticando as verbas, os benefícios, verbas de representação, indenizatórias, mas sabe que os ouvintes ficam com o pé atrás, né, deputado? Com o fim da verba indenizatória, não tem nenhum jabuti por aí? Não pode entrar um cartão corporativo, outro tipo de verba, ou é para acabar mesmo? Olha, Rodrigo, tudo no Poder Legislativo é possível. Tudo é possível. Caberá à sociedade fiscalizar e acompanhar as ações aqui na Câmara Legislativa para que não se troque 6 por meia dúzia. Não dá para a gente extinguir a verba indenizatória, que é uma demanda social, e, em contrapartida, criar penduricalhos e mecanismos para manter algum tipo de benesse para os deputados. Professor Reginaldo Veras, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O senhor não é hoje, digamos assim, o deputado mais popular entre os seus próprios colegas, não, né? Olha, Cláudio, é uma medida espinhosa essa do fim da verba indenizatória. Vale ressaltar que é uma propositura da mesa diretora, que foi extremamente corajosa. E nós também, como relator da matéria, e pelo fato de eu nunca ter usado a verba indenizatória e condená-la desde a campanha, é um compromisso de campanha não usá-la, é natural que alguns colegas estejam aí, digamos, de olhar virado para o nosso relatório, que é um relatório com críticas ácidas ao uso dessa verba. Mas a gente está aqui para agradar a sociedade, para representar a sociedade e não para agradar os colegas aqui de Câmara. Deputado, algum dos seus colegas tentou alguma conversa para, enfim, direcionar o seu parecer como relator para, enfim, para não aprovar essa medida? Cláudio, eu sou um homem muito pragmático e muito objetivo. A minha fama aqui na Câmara é que eu sou muito duro na minha coerência. Então, todos já sabendo como funciona o meu comportamento aqui na casa, eu já mandei o recado de antemão, que relataria na íntegra, extinguindo totalmente, e que não aceitaria penduricalhos. Como eu já mandei o recado antes, acho que ninguém nem sequer teve coragem de procurar para negociar qualquer tipo de coisa. Deputado, para o nosso ouvinte entender direito, entender plenamente do que estamos tratando, trata-se da extinção que o senhor apoia e recomenda da verba indenizatória. O que é a verba indenizatória? Qual é o valor? O que é que ela contempla? Como funciona? A verba indenizatória é um mecanismo de reembolso de determinados gastos que o parlamentar faz, em tese, para o exercício do mandato. Ela representa R$25 mil mensais para cada deputado, onde ele pode gastar com aluguel de escritório, aluguel de carro, contratação de consultoria e outras coisas. Compra de combustível, lubrificantes. Carro oficial tem também, deputado? Ou pode alugar carro? Como é que funciona? A Câmara Legislativa, salvo os membros da mesa diretora, não tem carro oficial. Mas com essa verba indenizatória, o deputado está autorizado a alugar um carro e depois pedir o ressarcimento à casa. Dá para aproveitar já e acabar com os carros oficiais da mesa diretora? Olha, é uma boa medida, diga de passagem, tanto na presidência da deputada Celina Leão, como hoje na presidência do deputado Joey, eles estão usando cada vez menos. O deputado Joey mesmo não usa o carro oficial. Então, se é possível fazê-lo agora, acho que é uma boa medida a gente aproveitar e extinguir isso também. Agora, essa verba indenizatória serve também para pagar conta de restaurante, pagar coisas assim, pessoais dos deputados? Não. Isso não pode, porque os deputados recebem vale alimentação. Então, só pode ser gasto naquilo que, em tese, é absolutamente necessário para o exercício do mandato. E como comprova isso, deputado? Como é que comprova que é realmente um gasto para o exercício parlamentar? Como é que faz? Tem a fiscalização hoje? Tem uma fiscalização. Imaginemos, uma situação hipotética para o nosso ouvinte entender perfeitamente.
O deputado abasteceu o carro, pode ser o dele, pode ser o de alguém do gabinete, né, para o exercício. Ele pega a nota fiscal do abastecimento no posto de gasolina e traz aqui para um setor da Câmara que faz a fiscalização para ver se a nota é válida, para ver se tudo é bonitinho. Então tem essa prestação de conta e tudo é amplamente divulgado no site de transparência da casa. Quer dizer, não tem perigo de... Quer dizer, de vez em quando a gente vê aí uma denúncia ou outra, né, de empresas de aluguel de carro, já teve denúncias sobre isso, né, de empresas, de deputado que alugou carros a empresas que, na verdade, não existiam, né, quando se procurou o endereço daquela empresa, a empresa era fantasma. Esses casos já não existem, ou o senhor acha que é possível que estejam ocorrendo ainda? Olha, Cláudio, isso aí é um elemento histórico que levou a sociedade e até aqui alguns pares na casa a questionar a moralidade dessa verba indenizatória. Foram inúmeras denúncias de malversação desse recurso ao longo da história e mais recentemente aí nós tivemos aí denúncias relacionadas a parlamentares aqui na casa. Eu dizer se continua tendo ou se não tem é complicado, mas as denúncias vêm acontecendo aí pela imprensa, cabendo tanto aos setores de fiscalização da casa quanto ao Ministério Público agir. Agora, são essas frequentes denúncias que levam a sociedade a questionar a real aplicação dessa verba indenizatória. Deputado, pedi a gentileza de ficar na linha com a gente. Só tem uma informação importante aqui chegando de prestação de serviço. Se o senhor sabe, deputado, tem um metrô, uma composição do metrô descarrilada aqui no DF, com problemas no metrô. A Thalita também está trazendo informações. Pois é, não há previsão, de normalização no metrô. O metrô Brasília acabou de tuitar. Então é importante evitar operação interrompida entre as estações Arniqueiras e terminais Samambaia e Ceilândia e sem prazo para a volta da operação. Então você que sai de casa, é melhor evitar o metrô agora. Atenção você, passageiro. Estamos conversando com o deputado Reginaldo Veras, do PDT, relator da proposta que acaba com a verba indenizatória na Câmara Legislativa, que foi aprovada na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, deputado, teve um deputado que se ausentou da votação. Foi uma ausência, foi uma falta justificada ou foi uma forma de, digamos assim, não apoiar o projeto? Olha, ontem na reunião da CCJ, dos 5 membros presentes, não esteve presente a deputada Sandra Farage. Antes do início da sessão, ela me comunicou como presidente, dizendo que o filho dela, o Benjamin, uma criança recém-nascida, estava passando pelo seu primeiro momento febril e a gente entende que uma mãe não deixaria o seu filho, né, sem o devido cuidado no momento de febre. Então ela não veio justificando com essa pequena enfermidade do filho. Agora, deputado, além da verba indenizatória, a gente sabe que os deputados distritais, como também os deputados estaduais, Brasil afora, eles ganham, eu não sei se ainda é assim, mas antigamente os deputados estaduais e distritais recebiam ou se beneficiavam com 2/3 de todas aquelas verbas e penduricalhos dos deputados federais, entre os quais cota para passagem aérea, cota para gasolina, cota para não sei o quê, correios, né, e tantas outras coisas. Desses penduricalhos, o que é que sobra? Continuam todos ou alguns já foram cancelados? O que é que ainda resta? O que é que o senhor acha que ainda dá para remover do ponto de vista de regalias e privilégios? Olha, dessas verbas extras, que é bom deixar claro que não pertencem ao deputado, é para o exercício do mandato, mas que ao longo da história ocorreram alguns problemas, e isso é que leva ao questionamento. Na Câmara Legislativa ainda existe a verba indenizatória, que é nesse valor de R$25 mil, como a gente falou, e que se tudo der certo, semana que vem ela será extinta, esse é o nosso desejo desde 2015, e a outra que é a chamada verba de correspondência, que essa eu julgo ainda até mais imoral e desnecessária. Ela representava cerca de R$13 mil mensais que os deputados tinham direito para mandar carta, correspondência. Aí você entende, Cláudio, por que no Natal e no Ano Novo a sociedade recebia tanto cartão de Natal. A mesa diretora recente, com o deputado Joy Vale, já eliminou parte dessa verba, mas eu entendo que ela tem que ser totalmente extinta também, porque não tem sentido, nesse período de comunicação rápida, de tecnologia da informação, de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais, você ficar ainda gastando dinheiro público mandando cartinha. Sem contar que cá entre nós, ninguém na sociedade gosta de estar recebendo cartinha de aniversário ou feliz ano novo de deputado.
sobretudo porque sabe que aquilo ali está sendo pago por ele, o aniversariante, né? Agora, deputado, essa verba de correspondência caiu de 13 mil para que valor? Hoje ela só representa 10%. Num ato da mesa diretora, num ato do presidente, ela foi diminuída em 90%, então hoje restam apenas 10%, que no meu entender ainda é muito desnecessário, que tem que acabar com tudo. Mas esse dinheiro é entregue ao deputado, essa verba é disponibilizada em crédito, em dinheiro ou em crédito de selo? Ou seja, crédito de selo. Se não usar, não recebe. Não, o pior de tudo é isso. No passado, se você não usasse nos primeiros meses, você ia acumulando, de tal maneira que você podia usar 13... É que nem a Mega Sena, deputado, vai acumulando, né? Poderia usar 13 mil vezes 12 no final do ano. A atual mesa diretora acabou com esse processo cumulativo também. Depois ficou uma bolada. Deputado, sabe que uma crítica que é feita aos legislativos e a nossa Câmara Legislativa que às vezes está desconectada com a realidade, né? Então é até importante a gente trazer nossos ouvintes para participar aqui da entrevista, né? O Francisco acabou de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, aqui pelo 996710717. Fala aí, Francisco. Eu pago para tudo, eu pago para pegar ônibus, eu pago para ir no hospital, eu pago até para respirar e não tem um retorno. Então, para mim seria acabar de vez com isso. Bom dia, um abraço. O que você acha, deputado, da manifestação do Francisco? Olha, essa fala do Francisco sintetiza o sentimento da sociedade em relação à verba indenizatória. E isso consta do nosso relatório. Desde quando eu assumi, eu dei como exemplo para não usar a verba indenizatória, o fato de eu ser professor. E como professor da rede pública do Distrito Federal, eu tenho que usar o meu próprio carro, a minha bicicleta ou o meu transporte coletivo para chegar ao trabalho. O ideal seria usar ônibus, né, deputado? Porque aí fica do lado ali do contribuinte, do eleitor, ver o que ele está passando. O ideal seria isso, né? E, eventualmente, eu até venho de Taguatinga aqui para a Câmara Legislativa de ônibus. Quando a gente tem uma agenda fixa, só na Câmara eu venho de ônibus. Vai ser bom porque você vê a lotação, vê o desconforto e tudo. Eu que andei de ônibus a vida inteira, deslocando da Ceilândia para a Universidade de Brasília, sei exatamente como é isso. Então, essa fala do nosso ouvinte sintetiza o sentimento. Se nós não temos essas benesses, nós cidadãos, por que os parlamentares precisam ter? Então, deputado, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e vai para o plenário, ainda passa por outras comissões. Qual é o prazo que o senhor imagina que isso estará definido e qual a sua expectativa? O senhor está otimista com relação à aprovação no plenário? Cláudio, eu estou muito otimista. Passou na CCJ, é a única comissão de mérito e de constitucionalidade que passa, agora vai direto ao plenário. E é muito bom o ouvinte prestar atenção nisso. Não há mais nenhum impedimento regimental, nem jurídico e nem político para que isso seja votado no plenário. É possível votar isso já na próxima terça-feira e é isso que eu vou defender no Colégio de Líderes, é esse o encaminhamento que eu já fiz ao presidente Joy Vale, que se comprometeu a votar essa matéria na primeira quinzena. Eu acho que não tem que votar na primeira quinzena, tem que votar exatamente na primeira terça-feira de março. E aí, Cláudio, fica o recado para a população. O poder legislativo, os poderes republicanos, inclusive o judiciário, eles são movidos à base de pressão. A sociedade tem que pressionar os parlamentares a votar e a aprovar isso na terça-feira. Você, ouvinte, que elegeu um desses parlamentares, que é a questão, mande e-mails, mande mensagem no WhatsApp, exija que o seu representante acabe com essa benesse. A Câmara Legislativa tem que dar o exemplo. E vale lembrar, Cláudio, que não é só a Câmara Legislativa, porque o Poder Legislativo ele é muito focado, a população acaba batendo muito. Mas tem que diminuir também as benesses no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público. O Estado brasileiro tem que se recriar, ele tem que se reinventar e os representantes do Poder Público têm que dar exemplo para a população. O senhor toca num assunto que é muito importante, né? Porque muita gente fala mal do poder legislativo, até porque é o poder mais frágil e mais democrático, né? Frágil no sentido de que não tem poder de polícia, não tem poder de fisco, né? E não ameaça ninguém, portanto, não ameaça ninguém, que eu digo pessoalmente, né?
como são capazes de ameaçar os outros poderes. Mas estão nos outros poderes algumas das mordomias, persistem, né, alguns dos privilégios mais intoleráveis, né, que se pode imaginar no setor público, inclusive a mordomia do carro oficial, que é uma coisa que já não existe mundo afora, mas que no Brasil ainda persiste. O senhor vê possibilidade de a Câmara Legislativa contribuir, ao menos no âmbito do Distrito Federal, com a extinção desse tipo de privilégios também nos outros setores? Por que a Câmara não vota um projeto acabando, por exemplo, com carros oficiais em todos os setores, em todos os segmentos do setor público aqui no Distrito Federal? Olha, seria uma excelente medida para a gente legislar. Mas, infelizmente, nesse caso, tanto a Constituição Federal quanto a lei orgânica não permite que essa matéria seja de iniciativa do parlamentar, do Poder Legislativo. Tudo que gere a administração pública, que envolve a administração pública ou o Executivo, tem que ser matéria de iniciativa do Poder Executivo. Então, cabe também à sociedade, na escolha do seu novo governador, perguntar isso. Você tem a ideia de extinguir carros oficiais, de encaminhar um projeto para a Câmara Legislativa aprovar? Então, a iniciativa é do Poder Executivo e se ele mandar para cá, eu tenho certeza que os parlamentares aprovarão o quanto antes. Agora, isso aí poderia ser por decreto, né, deputado? Não é uma medida administrativa, precisa da Câmara, da Val? Não precisa. Isso pode ser feito por decreto do Poder Executivo. Diga de passagem, o governo do Distrito Federal e outros governos estaduais já estão paulatinamente começando a substituir alguns carros oficiais pela utilização do Uber, dos transportes aí de aplicativo. É uma excelente ideia, porque aí você não tem gasto com a compra, você não tem gasto com a manutenção e não tem gasto também com o combustível. A economicidade é enorme para os cofres públicos. Mas não é muito paulatino isso, não, deputado? Não estava na hora do governo do DF aqui dar o exemplo mesmo, no momento de crise aí, né? Sem condições financeiras, até para, às vezes, arrumar viaduto que está com o risco de cair. Será que não é bom dar o exemplo, fazer o dever de casa e acabar com isso? Rodrigo, você novamente sintetizou. Está paulatino até demais, está extremamente moroso, está extremamente lento. Agora, lembra, a celeridade ou não da ação dos agentes públicos vai depender da cobrança e da pressão da sociedade. Deputado, só uma dúvida aqui de ouvinte aqui. A Câmara Legislativa tem algum tipo de auxílio moradia ou de imóvel funcional que beneficia deputados? Não tem, viu, Cláudio Humberto? É muito importante que a sociedade tenha essa informação. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem 13º e 14º salário, não tem carro oficial, não tem auxílio paletó, não tem auxílio moradia. As únicas verbas extras que existem na Câmara Legislativa e que nós estamos lutando para extingui-las são a verba indenizatória, que vai ser extinta, se Deus quiser, em breve, e a verba de correspondência, que agora se reduz a 10%, mas que também pode. Lembrando que a atual mesa diretora da Câmara extinguiu também as famosas diárias, aquela história de deputado viajar às custas do Poder Legislativo. Já tem um ato da mesa diretora extinguindo isso também. Quer viajar? Viaje com seus recursos próprios. Quer fazer algo? Faça com seus próprios recursos, como alguns parlamentares aqui da casa, incluindo eu, já fazemos. Agora, até é bom lembrar, né, deputado, a Câmara Legislativa do DF foi a primeira a extinguir o 14º e 15º, né? Extinguiu antes até do Congresso Nacional, né? Pois é, uma ação pioneira de alguns deputados aqui, vale a pena até destacar a ação na época do deputado Chico Leite e outros deputados que contribuíram para isso. Então, a gente foi pioneiro. E agora, com o fim da verba indenizatória, que vai acontecer, eu tenho muita esperança de que isso aconteça a partir da cobrança da sociedade, nós também seremos pioneiro. E espero que essa ação da Câmara Legislativa sirva de exemplo, seja noticiada Brasil afora, para que em todas as unidades da Federação e em todos os poderes republicanos comece essa reinvenção, essa maneira de se reinventar, economizando o recurso público, fazendo o uso racional do dinheiro do contribuinte. E volto a enfatizar, somente por meio da cobrança da sociedade é que isso vai se concretizar. Ô, deputado, para ficar com aquela pulga atrás da orelha, que pode entrar, e o senhor está acompanhando essa discussão, o que pode entrar aí de compensação, o que os deputados colegas aí já estão pedindo de compensação com o fim da verba indenizatória, até para a gente acompanhar esse debate?
Olha, até agora, no iniciozinho desse debate, chegaram a cogitar uma história de um determinado valor, uma espécie de cartão para combustível. Cartão corporativo? Uma espécie de cartão combustível, uma espécie de vale combustível. Eu, desde o início, já falei, qualquer tipo de penduricalho que for feito vai desvirtuar o projeto. Então não dá para a gente extinguir aqui e alimentar outras benesses acolá. E é esse que vai ser o papel de alguns parlamentares aqui e o papel da sociedade. Não permitir que seja trocado 6 por meia dúzia. Deputado, tem nome o autor dessa ideia de Jerico? Olha, essas histórias rolam aqui nos bastidores da casa, mas ninguém assumiu a paternidade da história, não. O deputado, e o que é que o senhor diria daqueles que estranham o fato de que essa decisão, que é muito alvissareira, que é muito positiva, de acabar com a verba indenizatória, dessa decisão só ser tomada agora em pleno ano eleitoral? Nós podemos fazer duas análises a respeito disso, Cláudio Humberto. Primeiro, não é uma medida pontual que surgiu agora. 5 deputados distritais já não fazem o uso da verba indenizatória. Então você percebe que é uma construção que vem acontecendo na casa. Eu abri mão desde o início do mandato, outros parlamentares, por motivos diferentes, foram deixando de usar a verba, e isso, de alguma maneira, representou um simbolismo, um exemplo a ser seguido. A sociedade, por meio das redes sociais, começou a cobrar isso. Isso começou a dar visibilidade para aqueles parlamentares que deixaram de usar e começou a questionar, a sociedade começou a questionar aqueles que usam. Se o deputado Reginaldo Veras exerce plenamente o seu mandato sem o uso dessa verba extra, por que os outros não fazem o mesmo? Então perceba que não é uma construção pontual que surgiu às vésperas da eleição, é um processo. Segundo, uma medida dessa de grande impacto midiático e social, o fato de ela vir nas vésperas de um processo eleitoral é um aspecto positivo. Eu pergunto para a sociedade, qual parlamentar que vai querer se indispor com a sociedade às vésperas de um período eleitoral? Então não é uma medida eleitoreira, mas o fato de esse processo ter culminado agora, nas vésperas da eleição, acabou sendo estrategicamente muito importante. Por quê? Porque aumenta o debate, aumenta a visibilidade, aumenta a cobrança da sociedade. Então, em todos os aspectos, no meu entender, acaba sendo positivo. Deputado Reginaldo Veras, do PDT, relator da verba indenizatória na Câmara Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela CCJ e agora tem aí o andamento normal. Só para a gente registrar o prazo, deputado, de votação. Olha, nós não temos prazos, né? Esse tipo de medida é quando houver o acordo no Colégio de Líderes para que ele entre na pauta. O senhor vai defender já semana que vem, né? O Joey Vale disse que vai ser votado na primeira quinzena. Eu defendo que seja votado já na próxima terça-feira. E vamos acompanhar. Deputado Reginaldo Veras, muito obrigado pela participação aqui na Band News. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Um abraço para você, Cláudio, para o Cláudio, para o Rodrigo, para você, Thalita, e um abraço para todos os ouvintes da Band News FM. Um abraço, deputado. Boa sorte.